as lições da instrução de O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é uma dessas obras que merece um estudo acurado, profundo, o que nos exige, por certo, doses maiores de dedicação e constância. Não é definitivamente um livro de leitura digestiva, desses para se ler nas horas vagas. É um livro de estudo e pesquisa, e como tal, como deve ser lido, estudado e meditado. Sua introdução guarda preciosas lições, a começar pela definição do caráter da obra. Kardec imprime-lhe a feição de estudo sério e completo. O sério se contrapõe à leviandade com que a mediunidade era tratada em seu tempo e também no nosso. O completo refere-se à busca de se estudar por todos os ângulos este tema tão complexo, que é a mediunidade, sem que isso signifique a verdade total ou a última palavra. Fosse filho de uma cultura utilitarista e mercantilista como a americana, e Kardec poderia ter caído na doce tentação de publicar um resumido manual prático que, em poucas palavras, desse a indicação dos processos a seguir a fim de entrar em comunicação com os espíritos. Entretanto, fosse por ter a exata noção de sua responsabilidade com a doutrina que estava a edificar, fosse pelo espírito filosófico e cultural francês, que exige profundidade do pensador, decidiu ele evitar experiências feitas levianamente, que poderiam ocorrer caso um pequeno manual de como comunicar-se com os mortos fosse publicado. Publicara ele, antes desta obra, um pequeno livro chamado Instrução Prática, que fora o embrião, o alicerce da definitiva obra que seria erguida. Esgotada a edição, ele não a reeditou, por considerá-la insuficiente para esclarecer todas as dificuldades que se podem apresentar. No trato com as manifestações espirituais, o Livro dos Médiuns, fruto de uma longa experiência e um estudo consciencioso, fora, pois, o sucessor natural das primeiras instruções. O caráter da obra, anota Kardec na linha seguinte, é o de seriedade, tendo ela por fim desviar toda a ideia de preocupação frívola ou de divertimento daqueles que lidam com o invisível. Quando Kardec comenta sobre a má impressão causada por experiências realizadas levianamente e sem o conhecimento de causa, o que permitiria os ataques de zombaria e de uma crítica por vezes fundamentada. Ele se referia aos médiuns do seu tempo, que ao se exporem publicamente em reuniões sem a devida seriedade, causavam um duplo mal. Os incrédulos não se convenciam dos fatos e também não se inclinavam ao ver o lado sério do espiritismo. A atualidade do alerta do codificador pôde ser percebida em outras atitudes nossas no movimento espírita. Trata-se da exposição dos dons mediúnicos, notadamente da pintura mediúnica e da cura dita espiritual, que, longe de convencer os céticos, desperta-lhes o senso crítico, por tratar-se, lamentavelmente, mais de um espetáculo do que propriamente da busca da comprovação da imortalidade da alma, o que, aliás, já está suficientemente demonstrada, dispensando-se efeitos pirotécnicos para tanto. Não por acaso, aponta Kardec, o progresso alcançado pelo Espiritismo nos seus primeiros anos de difusão deveu-se à sua apreciação por gente esclarecida, pelo fato da doutrina ter adentrado pelo caminho da filosofia. A conquista de partidários valiosos estaria mais no terreno da reflexão do que da busca, próprios da filosofia do que na provocação das manifestações mediúnicas, que, como simples fenômenos, pode não suscitar de imediato quaisquer reflexões morais ou filosóficas. O número de adeptos feitos só com a leitura de O Livro dos Espíritos é um atestado do que foi exposto anteriormente. E aqui cabe mais um alerta, desta vez nosso, a sofreguidão de muitos companheiros de conquistar adeptos através da oferta
de livros supostamente espíritas. Refiro-me aos tantos recentemente lançados de romances mediúnicos e procedência legítima com os citados romances, os quais podem entreter e sensibilizar, mas não educam, por não despertar reflexões profundas, além de trazerem dissimulados conceitos errôneos sobre alguns dos pontos básicos da doutrina. Nos parágrafos finais dessa introdução, Kardec tributa aos espíritos a realização da obra, em suas palavras, como tudo reviram, aprovando ou modificando à vontade. Pode-se dizer que, em grande parte, esta é uma obra deles, de vez que a sua intervenção não ficou limitada a alguns artigos assinados. Podemos afirmar que o Livro dos Médiuns é um trabalho feito a muitas mãos, mas o pedreiro, se podemos utilizar tal analogia, é de fato Allan Kardec. Os engenheiros, os consultores, estiveram presentes, dando cada qual a sua cota de orientação e trabalho. Os tijolos assentados e reassentados custou muito do seu suor, e se podemos tomar as palavras de Edison, o inventor da lâmpada elétrica, diríamos que no seu trabalho a inspiração ocupava apenas uma parte, devendo-se o restante à sua transpiração. O seu labor intelectual não conhecia limites, desafiando o cansaço e as doenças que o acometiam. A sua produção literária e as outras atividades paralelas desenvolvidas nos 15 anos que se dedicou à causa espírita atesta a fenomenal capacidade de trabalho deste missionário. O seu exemplo nos atesta que não podemos dispensar o trabalho constante, a pesquisa e o estudo permanente, a busca da renovação espiritual e a luta pela própria transformação íntima.